Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade na aula de hoje ao estudo da organização administrativa do Estado brasileiro, tema que nós iniciamos na aula anterior. Tivemos já a oportunidade de conversar sobre os institutos da desconcentração administrativa e da descentralização administrativa. Conversamos sobre o conceito de administração direta, administração indireta, administração descentralizada e também começamos a conversar acerca das entidades que integram a chamada administração indireta do Estado brasileiro. Tivemos oportunidade de já conversar a respeito das autarquias e das agências reguladoras, que são uma espécie de autarquia, porém com algumas características específicas. Dessa maneira, na nossa aula de hoje, nós iremos conversar então sobre uma outra entidade que integra a administração indireta do Estado brasileiro, que são as fundações públicas. Antes de nós conversarmos sobre a fundação pública, sobre o seu conceito, sobre a sua natureza jurídica, nós devemos lembrar então que no direito brasileiro existem as figuras da fundação pública e da fundação privada. Esta última que vocês já tiveram a oportunidade de estudar no direito civil, correto? Então nós iremos encontrar lá no artigo 62 do Código Civil Brasileiro a figura das fundações privadas. Vejam, o que são as fundações privadas? Ora, como o próprio nome indica, uma fundação privada é uma fundação instituída por um particular e é uma pessoa jurídica de direito privado que tem por objetivo desempenhar atividades nas áreas de assistência social, cultura, educação, saúde, dentre outras que tenham relevância social. Percebem, pessoal? Então vejam, né? Uma fundação privada, de acordo com o conceito que nós temos lá no Código Civil Brasileiro, nada mais é do que parte de um patrimônio pertencente a um particular, patrimônio este, parcela deste patrimônio que é destacada e destinada ao atendimento a fins de cunho social, correto? Então nós podemos exemplificar citando inúmeras fundações privadas que existem no Brasil. Nós podemos encontrar fundações instituídas e mantidas por bancos, né? Bastante comum, Fundação Santander, Fundação Bradesco, vejam, né? Isso nada mais isso corresponde à parcela do patrimônio do ente instituidor que foi separada e lhe foi atribuída o atendimento, o alcance de finalidades de cunho social, correto? Isso, portanto, é uma fundação privada. Tá? Ela vai ser criada, instituída a partir do momento em que um particular, pessoa física ou jurídica, separa, destaca parte do seu patrimônio e resolve, então, destinar essa parcela do seu patrimônio ao atendimento de finalidades de cunho social. Nós podemos, né, se tivermos interesse e, lógico, patrimônio suficiente para isso, instituir fundações privadas, né, podemos fazê-lo através de escritura pública ou de testamento, correto? Destacando uma parcela do nosso patrimônio a fim de que seja destinado ao atendimento de uma finalidade de cunho social e disciplinando de que maneira essa parcela do nosso patrimônio deverá ser administrada, correto? Agora vejam, né? Esse, obviamente, né, não é aí o foco do nosso estudo. O foco do nosso estudo são as fundações públicas. Tá? Como o próprio nome indica, uma fundação pública é uma fundação criada e instituída pelo Estado e não pelo particular, certo? Então, nós temos a fundação privada, aquela instituída por particulares, pessoas físicas ou jurídicas, e temos as fundações públicas, que são aquelas fundações instituídas pelo Estado brasileiro, seja através da União, dos Estados-membros, dos municípios ou do Distrito Federal, e que deverão perseguir uma finalidade específica. Então, percebam, né? O Decreto-Lei 200 de 1967, que é a norma que inicialmente tratou da organização administrativa do Estado brasileiro, e como eu já disse para vocês em aulas anteriores, tem diversos artigos que foram recepcionados pela atual Constituição Federal e ainda permanecem em vigor.
Esta norma conceituou fundação pública da seguinte maneira, em seu artigo 5º, inciso 4. Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Então percebam, a gente consegue notar aqui algumas distinções em face do conceito de autarquia, também previsto nesse mesmo decreto-lei, que nós tivemos a oportunidade de analisar na aula anterior. Então veja, pessoal, vocês lembram que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas para o exercício de funções típicas do Estado. Atividades que envolvem o exercício de poderes de fiscalização, de regulação, a aplicação de sanções, ou seja, funções, atividades próprias do Estado que não podem ser objeto de delegação a particulares. Já a fundação pública, ela foi prevista como uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, para desenvolver atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público. Então veja, qual que era a lógica da norma aqui, né? A lógica era a seguinte: quando o Estado quiser criar uma entidade para desempenhar uma função, uma atividade que lhe é própria, que envolve poder de fiscalização, de regulação, aplicação de sanções, ele deve instituir uma pessoa jurídica de direito público, uma autarquia. E essa autarquia, como nós tivemos a oportunidade de verificar na aula passada, ela será regida integralmente pelo direito público. Ela se submete integralmente ao regime jurídico administrativo, ao regime jurídico de direito público. Já quando o Estado tem por objetivo, quando o Estado tivesse por objetivo desempenhar uma atividade relevante, mas que não é uma atividade própria, exclusiva do Estado, ele poderia então criar uma pessoa jurídica de direito privado, olhem a diferença, né? Uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja, que vai se submeter a regras próprias do direito privado, não vai se submeter ao direito público, ao regime jurídico administrativo, correto? Criada em virtude de autorização legislativa para o exercício de tais atividades. Então, exemplificando aqui, né, as fundações públicas, elas poderiam, né, de acordo com a lógica trazida pela norma, elas poderiam ser criadas para atuar na área de saúde, na área de educação, na área de promoção social, na área de assistência social. Percebe, pessoal? Atividades que são relevantes, mas que não são exclusivas do Estado. Ou seja, quando o Estado quisesse, então, desempenhar essas atividades, ele poderia, de acordo com o Decreto-Lei 200 de 67, criar uma pessoa jurídica de direito privado. Já que não se tratariam de atividades que envolveriam o exercício de poder, de supremacia por parte do Estado, não se justificaria a criação de uma pessoa jurídica de direito público, como é o caso das autarquias, né? Por isso, o legislador previu no Decreto-Lei 267 que, nesses casos, o Estado poderia, então, criar uma fundação pública que seria uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Então, quando o Estado fosse atuar em áreas como saúde, educação, cultura, assistência social, atividades relevantes, mas que não lhe são exclusivas, que não envolvem o exercício de poderes de supremacia, ele criaria fundações públicas, pessoas jurídicas de direito privado, correto? Agora, o problema, né, é que a questão mudou um pouco de figura a partir do advento da Constituição Federal de 1988. Né? Na vigência do Decreto-Lei 200 de 67, vejam, o Decreto-Lei 267 ele era muito claro. Fundação pública é a pessoa jurídica de direito privado, né? Criada mediante autorização legislativa para atuar em atividades que não sejam exclusivas do
Estado. Agora, quando foi editada a Constituição de 88, isso tem uma explicação, né? Isso decorre de muitos desvios, de muitas práticas pouco republicanas que foram observadas, que foram constatadas nas fundações públicas criadas lá na vigência do regime militar, né? Então, a Constituição de 1988, ela buscou tratar as fundações de um modo um pouco diferente. E o que acontece? Nós vamos verificar que a Constituição Federal de 1988, em alguns momentos, ela trata das fundações públicas como pessoas jurídicas de direito público. Em alguns momentos, a Constituição Federal de 1988 equiparou as fundações públicas às autarquias, ou seja, tratou delas como se fossem pessoas jurídicas de direito público. É o que ocorre, por exemplo, lá no artigo 39 caput da Constituição Federal. Acompanhem aqui comigo. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Percebam, pessoal, o que determinou o artigo 39 da Constituição Federal? Ora, determinou que os entes federativos instituíssem o mesmo regime jurídico para os servidores da administração direta, ministérios, secretarias de Estado, né? Das autarquias e das fundações. Ou seja, os servidores que atuam na administração direta da União, nas autarquias federais e nas fundações públicas federais, eles devem se submeter, de acordo com o artigo 39, ao mesmo regime jurídico, que, como nós sabemos, em virtude da Lei nº 8.112 de 90, é o regime jurídico estatutário. Perceberam? Nós temos aqui um caso em que a Constituição Federal, então, afirmou que, para as fundações públicas, se aplica o mesmo regime de pessoal aplicável às autarquias e à administração direta. Então, ela equiparou as fundações públicas às autarquias, tratou delas como figuras semelhantes. Porém, em outros dispositivos, nós iremos perceber que a Constituição Federal parece que continuou tratando as fundações públicas como pessoas jurídicas de direito privado, distintas, portanto, das autarquias. É o que nós podemos perceber ali no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de sua atuação. Pessoal, na próxima aula, tá? Eu irei explicar para vocês que tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, que podem ser criadas para prestar um serviço público ou para explorar uma atividade econômica. Percebem? E vejam, né? Aqui no artigo 37, inciso 19, o legislador constituinte colocou a fundação ao mesmo lado da empresa pública e da sociedade de economia mista. Concordam comigo? O legislador constituinte disse, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Lembra que nós vimos isso na aula passada? A autarquia é pessoa jurídica de direito público. Então, ela é criada diretamente através da lei. Não é necessário um ato posterior, efetuando seu registro em órgãos competentes. Não. Basta que a lei instituindo a autarquia seja sancionada, seja publicada, entre em vigor e a autarquia já está criada. Ela já tem existência jurídica, ela já pode figurar como titular de direitos e obrigações.
Agora percebam a diferença. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. O que isso quer dizer? Olha, muito simples. A empresa pública e a sociedade de economia mista, como eu acabei de mencionar para vocês, são pessoas jurídicas de direito privado. E vocês já estudaram isso lá no direito civil. Quando que começa a existência jurídica das pessoas jurídicas de direito privado? Com o respectivo registro nos órgãos competentes. Então percebam, quando o Estado quer instituir uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, é necessário que uma lei autorize a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Uma vez que a lei autoriza a criação, fica autorizada a criação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Né? Fica autorizada a criação da Eletrobras. Fica autorizada, mas ainda não foi criada. Para ser criada, para passar a ter existência jurídica, é necessário que seja promovido o registro, né? Na junta comercial, no órgão competente para efetuar esse registro. Aí que a pessoa jurídica passará a ter existência jurídica. E vejam, a mesma coisa foi prevista para a fundação. É autorizada, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. E autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Ora, se a fundação tem a sua criação autorizada pela lei, isso significa que ela precisa, posteriormente, ser registrada. Né? Ser registrada no órgão competente, né? Lá no registro, no cartório de registro das pessoas naturais e jurídicas, enfim. Né? Se ela tem a sua criação autorizada por lei e posteriormente precisa ser registrada, isso significa que ela é uma pessoa jurídica de direito privado, que a sua existência jurídica só começa com o registro. Percebe? Então, aqui no artigo 37, inciso 19, o legislador constituinte tratou a fundação como uma pessoa jurídica de direito privado. Né? Ao invés de equipará-la à autarquia, como fez lá no 39, não. Ele tratou a fundação como pessoa jurídica de direito privado. Tem vários outros dispositivos da Constituição que isso acontece, tá, pessoal? Em que ora o legislador fala da fundação como algo mais próximo das autarquias, ora fala da fundação como algo mais próximo das empresas públicas e das sociedades de economia mista, ou seja, a pessoa jurídica de direito privado. E é lógico, né, que diante dessa ausência, né, dessa pouca clareza na definição da natureza jurídica da fundação, é lógico que surgiram interpretações jurídicas divergentes, como a gente verá adiante. Então vejam, né? Adiante, né, dessa ausência de uniformidade no texto constitucional, como eu mencionei para vocês, surgiram algumas correntes a respeito da natureza jurídica das fundações públicas. A primeira corrente que nós temos é a corrente monista. Corrente monista, como vocês sabem, é aquela que vai defender, né, a existência de apenas uma espécie de fundação pública. E nós podemos ter correntes monistas nos dois sentidos. Nós temos a tese defendida aí pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que vai dizer, então, que toda fundação instituída e mantida pelo poder público só pode ser uma fundação de direito público. O poder público não poderia instituir fundações públicas de direito privado. E, portanto, né, uma fundação pública nada mais seria do que uma autarquia fundacional ou fundação autárquica. Teríamos uma diferença de denominação, mas no que se refere à natureza jurídica, seriam basicamente a mesma coisa. Estariam sujeitas ao mesmo regime jurídico, ao regime jurídico de direito público. E temos aí a tese que era defendida lá pelo professor Irio Lopes Meirelles, que é em sentido totalmente oposto. Né? Ou seja, toda fundação instituída pelo poder público seria uma pessoa jurídica de direito privado. As autarquias seriam pessoas jurídicas de direito público, que atuariam no desempenho de funções típicas exclusivas do Estado, enquanto que as fundações públicas atuariam
no exercício de funções atípicas do Estado e atividades de cunho social, assistencial, cultural, e, portanto, não haveria por que se submeterem a um regime jurídico de direito público, um regime de supremacia. Não, deveriam ser pessoas jurídicas de direito privado. Né? E, além das correntes monistas, seja em um e em outro sentido, nós iremos encontrar a corrente dualista. A corrente dualista, dentre outros autores, ela é defendida pela professora Maria Silvia de Pietro. E como vocês já podem imaginar, de acordo com a corrente dualista, admite-se a existência de fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado, tá, pessoal? Para fins de estudo, para exame da ordem, para concurso público, essa é a corrente que devemos adotar. Também vou mostrar para vocês na sequência que nós temos, né, entendimento do Supremo Tribunal Federal adotando a chamada corrente dualista e também na prática, né, da organização, da administração pública. Se a gente for estudar a organização administrativa brasileira na prática, a gente vai encontrar fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado, correto? Então, esse é o entendimento que nós devemos adotar. Então percebam, né? Antes só de eu passar o slide aqui para mostrar para vocês aqui o julgado do Supremo, tenham claro o seguinte: no direito brasileiro nós temos 3 tipos de fundação. Fundação privada. O que é uma fundação privada? É uma fundação instituída por um particular, pessoa física ou jurídica, tá? Regida integralmente pelo Código Civil Brasileiro, tá? Submetida ao regime jurídico de direito privado. Nós temos fundação pública de direito público. O que é uma fundação pública de direito público? Fundação instituída pelo Estado e submetida ao direito público, submetida ao regime jurídico administrativo. E nós temos também fundações públicas de direito privado, que são fundações instituídas pelo Estado, mas submetidas predominantemente ao direito privado. Então vejam, né? Aqui eu trouxe para vocês um julgado já bastante antigo do Supremo, mas que ainda é adotado como referência quando tratamos desse assunto. Né? E esse julgado ele vai justamente reconhecer aqui, né, a existência de fundações públicas de direito público e de direito privado. Né? Vejam aqui um trechinho, né, do julgado. Nem toda fundação instituída pelo poder público é fundação de direito privado. As fundações instituídas pelo poder público que assumem a gestão de serviço estatal e se submetem a regime administrativo previsto nos Estados-membros por leis estaduais são fundações de direito público e, portanto, pessoas jurídicas de direito público. Tais fundações são espécie do gênero autarquia, aplicando-se a elas a vedação a que alude o parágrafo 2º do artigo 99 da Constituição Federal. Então percebam, né? O STF reconhece aqui a existência de fundações públicas de direito público, que nada mais seriam do que autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. O regime jurídico é o mesmo regime aplicável às autarquias e reconhece a existência de fundações de direito, reconheceu a existência de fundações públicas de direito privado que vão se submeter a um regime predominantemente privado. Então, como eu já mencionei para vocês, as fundações públicas de direito público, na verdade, elas apenas correspondem a uma espécie do gênero autarquia, possuem todas as características aplicáveis a estas entidades da administração indireta. Tanto é que é comum a gente encontrar a denominação fundação autárquica ou autarquia fundacional, né, pessoal? Então, para vocês entenderem assim, né, o que aconteceu? Basicamente, com a edição da Constituição de 88, várias fundações que haviam sido criadas lá no regime militar e que eram pessoas jurídicas de direito privado, nos termos do Decreto-Lei 267, né, que falava que a fundação era pessoa jurídica de direito privado, elas foram transformadas em pessoas jurídicas de direito público,
correto? Como eu disse para vocês, isso foi uma tentativa de moralizar o ambiente dessas fundações. Por quê? Olha, veja se vocês concordam comigo. O regime jurídico de direito público, o regime jurídico administrativo, ele traz restrições muito maiores para o gestor público, em termos de contratação de pessoal, em termos de realização de licitação, em termos de prestação de contas, ao passo que o regime jurídico de direito privado, ele traz uma maior liberdade para o gestor público. Concorda comigo? O gestor público não estaria submetido a tantas exigências, a tantas restrições típicas do regime jurídico de direito administrativo. Então, por essa razão, os autores narram isso, Celso Antônio Bandeira de Mello narra isso na obra dele, em virtude de muitas práticas de corrupção, de desvios que foram observados no âmbito dessas fundações, lá no período anterior à Constituição de 1988, no período do regime militar, elas foram transformadas em pessoas jurídicas de direito público. Ou seja, elas passaram a se submeter integralmente ao regime jurídico administrativo, ao regime de licitações, ao regime do concurso público, à obrigatoriedade de se submeterem à fiscalização pelo Tribunal de Contas da União, a prestarem contas. Exemplos que nós temos aqui, o IBGE, a FUNASA, a FUNAI, Fundação Biblioteca Nacional, Fundacentro, que é uma fundação vinculada ao extinto Ministério do Trabalho e que atua na área de segurança e saúde do trabalho. Um outro exemplo que não está aqui, mas que está bastante em voga no atual momento, a Fiocruz, que atua na área de pesquisas, de medicamentos, de vacinas. Percebam, pessoal, analisem aqui comigo, essas atividades desempenhadas pela Fiocruz, pela Fundação Biblioteca Nacional, pela Fundacentro, não são propriamente atividades que envolvem o exercício de poder, concordam comigo? De supremacia do Estado sobre o indivíduo. Portanto, em princípio, não haveria assim, uma grande justificativa para que essas entidades se submetessem ao regime jurídico de direito público, ao regime jurídico administrativo, que envolve prerrogativas e sujeições típicas da administração pública. Mas essa foi a opção do legislador. A opção do legislador foi atribuir a elas a natureza jurídica de direito público e submetê-las assim ao regime jurídico administrativo em virtude daquilo que eu mencionei para vocês, Uma tentativa assim de trazer, para essas entidades uma maior transparência, não dar tanta liberdade de atuação aos gestores, minimizando, diminuindo o risco de práticas pouco republicanas, E também, a gente pode pensar em alguns casos aqui, se a gente for pensar na Fiocruz, na FUNASA, olha, se são pessoas jurídicas de direito público, o regime de pessoal, portanto, é o estatutário, é o regime que traz estabilidade ao servidor. Isso é importante, para garantir uma certa segurança, uma certa estabilidade no exercício das atribuições a cargo dessas entidades, correto? Então aqui nós temos exemplos de fundações públicas de direito público. Em nada diferem das autarquias, se submetem integralmente ao regime jurídico administrativo. Mas nós temos também, como eu mencionei para vocês, fundações públicas de direito privado, correto? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, vocês podem encontrar outros, Trouxe para vocês aqui um exemplo de fundação pública de direito privado em âmbito federal, que é a chamada FUNPRESP-ESE, ESE, que é a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo. Então vejam, pessoal, devido a mudanças que nós tivemos aí no regime de previdência pública no Brasil, mudanças inclusive anteriores a essa última reforma, mudanças que remontam lá ao ano de 2015, em virtude de algumas mudanças que nós tivemos, os servidores públicos
que passaram a ingressar no Serviço Federal a partir ali do ano de 2015, 2016, eles já não tinham mais a prerrogativa de se aposentar com proventos integrais. Eles passaram a ter a previsão de se aposentar com proventos limitados ao teto do regime, ao teto do valor previsto para o regime geral de previdência social. Isso em virtude de algumas modificações que nós tivemos no regime de previdência próprio dos servidores públicos. E vejam, o que acontece? Então, assim, ingressou no Serviço Público Federal a partir de uma determinada data, vai se aposentar pelo teto do regime geral. Se quiser receber acima disso, terá que aderir a um plano de previdência complementar. Terá que contribuir para uma previdência complementar. E o servidor público ele pode aderir a um plano de previdência complementar mantido por uma instituição privada, por um banco, por exemplo, ou então foi criada essa entidade, a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, a gente tem a do Judiciário, a gente tem a do Legislativo, que vai justamente oferecer e gerir planos de previdência complementar para os servidores federais do Poder Executivo. Percebem, pessoal? Não tem por que uma entidade dessa natureza, vocês vão concordar comigo, não há razão para uma entidade dessa natureza se submeter a um regime jurídico de direito público. Concordam comigo? Afinal, se nós temos entidades privadas fazendo a mesma coisa, comercializando planos de previdência complementar, se o Estado vai lá e cria, uma entidade, uma fundação de previdência complementar e submete ela ao regime público, a gente ia ter aí um grande desequilíbrio. Isso eu já mencionei para vocês lá na aula anterior. Se está submetido ao regime de direito público, pode gozar de imunidade tributária, os bens são considerados bens públicos, impenhoráveis, não sujeitos à prescrição, responsabilidade é objetiva, se submete integralmente à lei de licitações. Percebe? Poderia haver uma série de distorções, porque afinal de contas você tem uma entidade criada pelo Estado, mas que atua em um ramo em que há a presença marcante de várias entidades privadas. Então não se justificaria conferir a essa entidade uma natureza jurídica de direito público. Agora, isso a gente também vai trabalhar um pouquinho na próxima aula. Vejam, essa entidade que foi criada, que é a FUNPRESP-ESE, ela não está propriamente atuando na prestação de um serviço público, concordam comigo? E também ela não está propriamente desempenhando uma atividade econômica, não, ela está atuando na área de previdência, correto? Então não se justificaria que o Estado criasse para essa finalidade aqui uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. A entidade que melhor se adequa a essa atividade a ser desempenhada é uma fundação pública, que pela natureza da atividade deverá ser uma fundação pública de direito privado. Correto, pessoal? Agora, o que eu quero que vocês entendam, tá? Isso é o mais importante no nosso estudo. A gente já sabe, então, que existem fundações privadas, fundações públicas de direito público, que se submetem integralmente ao direito público, são espécies do gênero autarquia, e nós temos fundações públicas de direito privado. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, quando uma entidade criada pelo Estado, ela tem personalidade jurídica de direito privado, isso não significa que ela vai se submeter integralmente ao direito privado. Isso não significa, e nem poderia significar, que ela vai se submeter integralmente ao direito privado. Sempre que uma entidade for criada pelo Estado, haverá a incidência de determinadas regras e princípios de direito público, que visam justamente garantir
a observância dos princípios constitucionais e infraconstitucionais da administração pública. Princípio da impessoalidade, princípio da moralidade. Então, um exemplo, né? Vejam, a FUNPRESP, Fundação de Previdência Complementar do Servidor Federal, ela é uma fundação de direito privado. Isso significa que quem trabalha na FUNPRESP vai ser regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Federais ou vai ser regido pela CLT? Pelo regime da iniciativa privada? Vai ser regido pela CLT. Mas para ingressar nos quadros da FUNPRESP, vai ter que fazer concurso. Concordam comigo? A FUNPRESP não pode contratar livremente no mercado. Porque se ela pudesse fazer isso traria aí uma grande chance de afrontas, né, de práticas violadoras do princípio da impessoalidade, do princípio da moralidade administrativa. Então, o que eu quero que vocês entendam, isso vale também para as sociedades de economia mista e empresas públicas que a gente vai estudar na aula seguinte, é que quando uma entidade da administração indireta possui personalidade jurídica de direito privado, o seu regime é híbrido, é um misto, né, de normas de direito privado e de normas de direito público. Eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide, né, algumas características que exemplificam como que isso ocorre na prática. Então percebam, pessoal, a fundação pública de direito privado. Ora, se ela é fundação pública de direito privado, ela tem a sua criação autorizada pela lei. A lei autoriza a criação. Então, se a gente for pegar lá o processo de criação da FUNPRESP, como que funcionou? Foi editada uma lei dizendo que fica autorizada a criação da Fundação de Previdência Complementar dos Servidores do Poder Executivo Federal. Fica autorizada. Quando que ela passou a existir, juridicamente falando? Quando os seus atos constitutivos foram registrados no órgão competente. Então, a Fundação Pública de Direito Privado ela tem a criação autorizada através da lei. Ela não é criada diretamente pela lei. Os seus bens, em regra, são considerados bens privados. Então, eles não vão gozar daqueles atributos da impenhorabilidade, da imprescritibilidade, que são típicos dos bens públicos. Em um processo movido contra a FUNPRESP, poderá ser determinada a penhora de um bem pertencente à fundação, né, para satisfazer ali uma execução movida contra a fundação. Não possuem privilégios processuais. Lembram que nós estudamos na aula passada, né? As autarquias possuem os prazos dilatados em juízo. Consequentemente, as fundações públicas de direito público também possuem. Agora, as fundações públicas de direito privado não possuem. Né? Então, vocês já imaginaram, né? As empresas, os bancos que comercializam, né, os planos de previdência complementar, a gente sabe, eles não possuem prazos dilatados em juízo. Por que uma fundação do poder público que faz a mesma coisa deveria possuir essa vantagem, esse privilégio? Não faria sentido, isso geraria um desequilíbrio, correto? Então, elas não possuem privilégios processuais. Agora, estão sujeitas à lei de licitações e contratos. Vejam, a Fundação de Previdência Complementar do Executivo Federal não pode contratar livremente no mercado, porque se pudesse contratar livremente no mercado, isso poderia resultar em inúmeras práticas violando o princípio da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, dentre outros que a gente possa aqui considerar, tá? Seus agentes públicos obedecem ao regime da CLT, como eu disse para vocês, né? Então, quem trabalha numa fundação pública de direito privado se aplica ao regime seletista. Agora, vai ingressar no emprego público através de concurso público. E além disso, tá, pessoal? Vejam, embora se aplique o regime da CLT, vão se aplicar algumas regras típicas do direito público. Por exemplo, regras sobre acumulação. Né? A gente vai estudar isso mais detalhadamente no próximo semestre, quando for falar de agentes públicos, tá? Mas existem vedações, né, à acumulação de cargos, empregos e funções públicas. Veja, na iniciativa privada, você pode ter, né, em princípio, lógico, quantos empregos você quiser.
No poder público não, né? A Constituição só autoriza acumulações em algumas hipóteses, né? 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Essas regras sobre acumulação se aplicam aos empregados, né? Se aplicam aos empregados públicos que atuam nas fundações públicas de direito privado. Regras sobre teto remuneratório, como vocês sabem, a Constituição estabelece um teto remuneratório para o serviço público, né? O teto geral é o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, em tese, nenhum servidor, nenhum agente público poderia receber aí acima do subsídio dos ministros do STF. Isso vale para os agentes, para os empregados da Fundação Pública de Direito Privado, ainda que eles sejam submetidos à CLT. Tá? Na iniciativa privada, tem teto remuneratório? Não, não tem, né? Mas aqui, ainda que o regime do empregado seja seletista, tem teto remuneratório. São equiparados, tá? Os empregados das fundações públicas de direito privado são equiparados aos servidores públicos para fins penais e de improbidade administrativa. Então, eles podem responder pela prática de crimes contra a administração pública, se praticarem crimes contra o patrimônio dessa entidade, né, ao qual estão vinculados, corrupção, peculato, podem responder pela prática de atos de improbidade administrativa, correto? Como qualquer outro agente público. Percebe, pessoal? É um regime híbrido, né? Eu tenho predominantemente um regime jurídico de direito privado, mas com exceções trazidas por regras de direito público. E por fim, tá? Só vão responder objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes se forem prestadoras de serviços públicos, tá? Isso decorre da regra contida no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. O que diz lá o parágrafo 6º, né, do artigo 37? As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público responderão objetivamente pelos danos provocados pelos seus agentes. Então vejam, uma pessoa jurídica de direito privado criada pelo Estado, ela só vai responder objetivamente por um dano provocado pelo seu agente se ela prestar um serviço público, né? Caso ela atue numa área que não seja considerada serviço público, a responsabilidade é, portanto, subjetiva. Tá? As regras sobre responsabilidade civil serão as mesmas regras aplicáveis aos particulares. Correto? Então, assim, pessoal, né? Eu sei que é um tema um tanto quanto confuso, né? Por conta dessa ausência de uniformidade, por conta de a gente admitir que existem fundações públicas de direito público ou de direito privado, mas resumo da história, né? 3 tipos de fundação no direito brasileiro. Fundações privadas, instituídas por particulares, submetidas integralmente ao direito privado, né? A Fundação Santander, ela não precisa fazer concurso, ela pode pagar quanto quiser para os seus empregados. Fundação Pública de Direito Público, instituída pelo Estado, submetida integralmente ao direito público, espécie de autarquia, possuem todas as características das autarquias, bens públicos, gozam de prazos dilatados em juízo, regime de pessoal estatutário, submissão integral ao direito público. E terceiro e último, fundações públicas de direito privado, instituídas pelo Estado, porém submetidas a um regime jurídico misto, a um regime jurídico híbrido, aonde há a incidência de regras de direito privado, mas também de regras de direito público que visam garantir a observância dos princípios constitucionais e infraconstitucionais da administração pública. Correto, pessoal? A gente encerra aqui, então, a nossa conversa sobre as fundações públicas e na nossa próxima aula eu irei conversar com vocês sobre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Valeu, pessoal! Até a próxima!